Você foi mandado embora por justa causa ou foi vítima de uma perseguição praticada pelo seu empregador? Essa é uma dúvida muito comum que eu recebo aqui nos meus escritórios de trabalhadores que dizem que foram mandados embora por justa causa, mas quando eles me contam o que aconteceu, na verdade eles foram vítima de uma perseguição que, se discutida, não só muda o processo de demissão por justa causa, mas também garante ao empregado uma indenização por danos morais. Então fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para você os principais motivos que eu vejo aqui no escritório de casos reais de trabalhadores que realmente são desligados por justa causa, mas que são revertidos na justiça e eles ainda conseguem uma indenização pelas irregularidades praticadas por empresas que abusam do seu direito de conduzir o contrato de trabalho. Meu nome é Danilo Schettini, advogado especialista em direito do trabalho. Alguns empregados relatam para mim: Danilo, fui mandado embora por justa causa. Quando eles começam a me contar o histórico que levou à justa causa, a gente começa a perceber, no mínimo, 3 situações que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo aqui, e depois você coloca nos comentários se alguma delas aconteceu com você. A primeira é assédio moral, a outra é perseguição e a terceira é abuso de poder. São 3 tipos de coisas diferentes que, no final das contas, elas se resumem em um tipo de perseguição praticada contra um empregado com objetivos muito específicos. Às vezes de um empregado forçando o empregado a pedir demissão, ou apenas mesmo um baita de um abuso do empregador, forçando o empregado a fazer coisas que não deveria ser feitas pelo empregado. Então vou trazer para você essas 3 situações e vamos falar do que mais acontece nas empresas. Bom, em relação a assédio moral, quando a gente fala de assédio moral, a gente está falando de ofensa à honra ou à imagem do trabalhador. Então toda vez que tiver uma ofensa à honra ou à imagem do trabalhador, isso pode acontecer uma justa causa. E isso geralmente acontece em sistema de ameaça, em formatos de ameaça. Então o trabalhador muitas vezes ele é coagido a fazer coisas com a ameaça de que, se não fizer, será mandado embora por justa causa. Veja, o empregado ele não pode ficar sofrendo nenhum tipo de ameaça no trabalho. Se ele errou na condução do seu trabalho, a lei ela vai trazer para a empresa as formas de corrigir esse comportamento que está inadequado. A empresa ela pode dar uma advertência, pode ser verbal ou escrita, ela pode dar uma suspensão e pode até chegar assim, de fato, numa justa causa. Mas essa é a punição mais grave no contrato. A empresa que fica ameaçando, ela está violando o direito de honra e da imagem desse trabalhador, exatamente porque ela começa a colocar medo e fazer um assédio psicológico que não é permitido pela legislação. Inclusive, eu me deparo não poucas as vezes aqui no escritório com trabalhadores que desenvolveram síndrome de burnout, ansiedade, exatamente por situações como essa. Então se você sofre ameaça no trabalho, você não pode sofrer esse tipo de situação. Você pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, inclusive anônima. Você pode fazer uma denúncia no sindicato e, se isso estiver acontecendo com você, você pode inclusive entrar com um pedido de rescisão indireta, que é você quem vai dar uma justa causa no empregador, beleza? Esse é um direito que você tem previsto, inclusive, no artigo 483 da CLT. Então, a primeira coisa que você precisa entender é sobre o assédio moral. Ele é uma das formas, um dos formatos de perseguição praticado pelo empregador, principalmente quando acontece de maneira reiterada, com frequência, com continuidade, mais de uma vez. Mas aí você vai me perguntar assim: Danilo, mas e se tiver assédio moral uma vez só? É assédio moral do mesmo jeito. O empregador ele não pode, de forma nenhuma, violar a sua honra e a sua imagem, beleza? Então isso é um direito sagrado, existem regras no contrato de trabalho que devem ser respeitadas pelo empregador, e uma delas é o respeito à sua honra e à sua imagem. A segunda que eu trago para vocês aqui, então, é em relação à perseguição. Algumas situações de perseguição eu quero narrar para vocês aqui que são muito comuns no trabalho. Uma delas, por exemplo, é quando o empregador ele aplica punição no mesmo empregado várias vezes por algum motivo específico. Então, por exemplo, todo mundo chega ali 2, 3, 5 minutinhos atrasado e você também, em algum momento, acaba fazendo isso. Mas você leva punição e os outros empregados não. Por exemplo, ele cria algum tipo de benefício, dá algum tipo de premiação para alguns colaboradores e para você não. Ele tem um tipo de comunicação
com determinados empregados e com você a comunicação é totalmente diferente. Esse comportamento direcionado a você, diferente do comportamento direcionado a outras pessoas em situações equivalentes, isso indica que você está sim sofrendo uma situação de assédio, uma situação de perseguição no trabalho, que é demonstrada a partir da percepção do comportamento praticado com outras pessoas. Então, se você chega 10 minutos atrasado, o outro chega 10 minutos atrasado, você toma uma suspensão, uma advertência e o outro não, por que você está tomando uma advertência? Fica claro aqui de que há uma conduta, um comportamento diferente com você em relação às outras pessoas. Beleza? Há também situações em que exige-se mais trabalho de você ou exige-se mais rigor na qualidade do trabalho que você faz do que no trabalho de outras pessoas. Então, você e o seu amigo João fazem a mesma atividade. Ambos entregam com a mesma qualidade. Porém, o empregador, quando fala com você, quando se direciona a você quanto à qualidade do trabalho ou quanto ao volume de trabalho, ele tem um comportamento e um nível de exigência. E em relação a outra pessoa, ele muitas vezes não fala nada, passa a mão na cabeça ou trata de uma maneira diferente. Quando você consegue provar isso, você também prova uma situação aqui de perseguição, beleza? E por fim, o abuso de poder. Que, por exemplo, quando o empregador, você tem uma relação de contrato e tem sim algumas obrigações com a empresa. Mas você pega, por exemplo, aquele supervisor que fala assim, ô João, gostaria que você fosse agora lá no banco pagar uma conta minha enquanto você não está fazendo nada aí. Ou, será que você pode ir lá buscar os meus filhos? Na verdade, ele nem pede assim, né? Se pedisse assim, ainda seria tranquilo. Mas geralmente ele manda sob a ameaça de que se você não fizer, você está no seu horário de trabalho, ele está te pagando para isso, ele vai demitir você por justa causa caso você não cumpra aquilo que ele está pedindo para você. Mas veja, há um abuso aqui porque o que ele está exigindo de você destoa, é diferente do que é o seu contrato de trabalho, do motivo pelo qual você foi contratado. Você tem um contrato de trabalho com a empresa e esse contrato gera vínculo entre vocês em relação à obrigação que você se comprometeu. Então, se você falou, bom, aqui eu sou uma pessoa que limpo o ambiente. Eu não tenho que buscar filho de ninguém em escola. Eu não tenho que ir em banco, ainda que eu não tenha nenhum tipo de atividade, esteja tudo limpo, eu não tenho que ir no banco pagar conta particular, por exemplo, do empregador. Há nessa situação um abuso de poder. E a justa causa ela acontece exatamente quando o trabalhador se impõe em situações como essa. Então pensa, por exemplo, quando um trabalhador, ele sofre, como eu disse para vocês, uma ameaça de justa causa e ele enfrenta o empregador e fala, então tá bom, então me manda embora por justa causa. Quando ele faz isso, acontece a justa causa, porque o empregador ele quer impor o seu poder. E isso é revertido na justiça. Pega uma situação aqui, por exemplo, de perseguição, em que ele aplica punições na mesma pessoa e não aplica em outra. E aí ele aplica uma advertência, uma suspensão, outra advertência, outra suspensão, vai lá e dá uma justa causa. Num primeiro momento parece estar ok, porque ele aplicou a gradação das penas. Então ele primeiro começa com advertência, suspensão e justa causa. Mas quando você vai olhar o efeito comparativo, quando você pega um outro colaborador que fazia a mesma situação, você vê que há um comportamento diferente com um outro empregado. Nessa situação, o empregador ele cometeu aqui essa perseguição e nessa situação, isso não é permitido pela justiça, é possível a reversão da justa causa. O empregador ele diz assim, ó, vai lá e busca o meu filho. E aí o empregado se impõe e diz, não vou buscar, não fui contratado para isso. O empregador fala, se você não for, vou te mandar embora, por justa causa. Tá bom, então manda. O que acontece? O empregador mais uma vez impõe o seu poder e acaba demitindo o trabalhador por justa causa. Gente, eu vejo situações aos montes como essa, muito mais comum do que imagina. Aliás, se você já passou por alguma situação como essa ou está passando, coloca aqui para que as pessoas saibam, se identifiquem e também se movimentem. Veja, você deve se impor diante desse tipo de situação e impedir que abusos como esse sejam praticados no ambiente de trabalho. Você não pode sofrer nenhum tipo de perseguição dentro do ambiente de trabalho. Toda vez que tiver perseguição, assédio moral, que tiver um abuso de poder, você não só pode, como deve se impor. E aí tem algumas situações aqui importantes. Por exemplo, quando você prova que isso aconteceu, você não apenas reverte
a demissão por justa causa, conseguindo receber todos os direitos que antes você não tinha, como por exemplo, multa de 40% do fundo de garantia, o saque do fundo de garantia, o seguro-desemprego, férias proporcionais. Você, além de receber tudo isso, você também tem a possibilidade de pedir uma indenização por danos morais em decorrência desse ato praticado pelo empregador. Um juiz ele vai condenar essa empresa numa indenização porque é no bolso que esse empregador ele vai ser educado. A gente vai chamar aqui de efeito educativo punitivo. O objetivo dessa indenização ela é punir o empregador pelo ato desrespeitoso que ele teve, mas também educar ele para que isso não se repita com outros trabalhadores. Por isso que é importante você, trabalhador, quando é vítima de uma situação como essa, não deixar isso acontecer. Se você não se levantar diante dessa situação, esse empregador ele não vai ser educado, ele não vai ser punido, ele vai continuar entendendo que aquilo é normal e praticando com outras pessoas. Infelizmente, no nosso país temos ainda muitos abusos de trabalho e nessa situação é importante que o trabalhador saiba que ele tem direitos e ele pode cobrar todos os seus direitos na justiça. Gostou desse vídeo? Acho que ele pode te ajudar de alguma forma. Se você é trabalhador e quer entender mais sobre os seus direitos, segue aqui o nosso canal, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo bom, você recebe em primeira mão. E também compartilha com seus amigos, trabalhadores, para que eles não sofram esse tipo de situação. Se todos vocês estiverem unidos, a classe de empregadores entenderá que não há como abusar nos direitos que o empregador ele também tem direito, nos direitos que o empregador tem, né, na relação de trabalho com você. Beleza? Espero ter te ajudado. Até um próximo vídeo. Forte abraço!